como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Olá, meus irmãos, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa transmissão da nossa aula da EBD. Eu estou dando bom dia primeiro, porque aqui nós estamos de dia, né? Mas estou muito feliz em poder estar aqui com os irmãos, mesmo que de forma online, para compartilhar um pouco da lição 9 da nossa EBD, da nossa revista do trimestre. E o tema da revista é Marcas da Vida Cristã. Um tema muito interessante, escrito pelo pastor Pedro Elísio, que está estudando sobre os livros 1, 2 e 3 de João, né? Então, nós vamos estudar hoje a lição 9, a marca da verdade. A nossa EBD, acho que todos já sabem, já voltou de forma presencial, né? Nós já estamos funcionando com as classes aqui na igreja, graças a Deus. A gente estava com saudade já disso, as coisas estão voltando ao normal, graças a Deus. Mas nós também continuamos aqui com a transmissão da lição,
para aqueles irmãos que ainda estão impossibilitados de comparecer de forma presencial aqui na igreja. Você não vai ficar afastado da EBD por causa disso, né? Nós, graças a Deus, temos esse recurso para poder que todos estejam participando. Se você estiver participando no presencial, também dá para assistir a lição depois em casa. Graças a Deus por isso. E, como eu já comentei, o tema da lição de hoje é a marca da verdade, né? E o texto base se encontra em 1 João, o capítulo 2, os versículos 18 a 27, e o capítulo 4, os versos de 1 a 6. E aí, nessa lição, o autor já começa falando que algo que vem muito dominando os nossos dias de hoje são as falsas doutrinas, e é algo que não é de hoje, porque desde os tempos bíblicos Jesus já nos alertava quanto a isso, né? Doutrinas falsas vêm sendo ensinadas até mesmo dentro da igreja, né? Não somente por pessoas que não vivem no meio da igreja, mas principalmente, às vezes, por pessoas que vivem no meio cristãos, né? E nós, como cristãos, temos que tomar cuidado com isso. E nós, como cristãos, precisamos carregar a marca da verdade. E o primeiro ponto que a lição traz é o conflito entre verdade e mentira. E aí o autor começa a lição dizendo sobre João, que ao longo de sua carta estabelece marcas fundamentais do verdadeiro cristão e apresenta os conflitos que a vida com Cristo impõe. Ele apresenta oposição entre luz e trevas, amor e ódio, filhos de Deus e filhos do diabo. E agora estamos diante da dicotomia entre verdade e mentira. Estudando essa lição, me veio à mente que talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós vamos enfrentar como cristãos hoje. Eu não sei qual idade que você está me assistindo tem, mas quem é mais velho com certeza vai dizer: poxa, no meu tempo as coisas eram diferentes. Hoje em dia nós estamos numa época em que a informação ela é facilmente disseminada. Acontece uma coisa aqui no Brasil, uma pessoa em outro lado do mundo já está sabendo no mesmo minuto. E isso é muito bom em alguns motivos, como, por exemplo, nós pudemos compartilhar nesse momento de pandemia que vivemos, assistir cultos de diversos lugares, pessoas que estavam em diversos lugares puderam nos acompanhar, mas isso também é muito preocupante, porque diversas informações, diversas notícias, diversos fatos vêm sendo compartilhados e atingido diversas pessoas, diversas famílias, mas muitas coisas que não coadunam com o nosso pensamento de cristãos. E eu acredito que essa é uma das maiores dificuldades que a igreja vem enfrentando ultimamente. Essa rápida disseminação da informação, ao invés de ajudar, talvez pode nos atrapalhar. E é isso que o autor da lição tem falado nesse estudo de hoje. É um tempo muito desafiador. Nós estamos mortos em nosso pecado. Se fosse por nós mesmos, nós não teríamos nada. Mas pela graça de Jesus, nós fomos salvos, nós fomos redimidos. Jesus morreu na cruz para nos salvar e essa é a única verdade em que devemos acreditar. A marca da verdade que a gente tem que carregar é a marca da verdade de Cristo, aquele que nos salvou. A gente ouve muito por aí, às vezes, as pessoas falarem: mas é só uma mentirinha, né? As pessoas fazem medidas, igual aquele corinho que a gente cantava quando criança: pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Às vezes a gente fala: é só uma mentirinha, é só uma coisinha pequena que eu vou falar, mas nós temos que ser guiados pela verdade. A nossa vida, ela tem que ser guiada pela verdade. E aí eu vou ler o texto base da lição de hoje, que é 1 João, o capítulo 2, eu vou começar do capítulo 2, os versos 18 a 27. E diz o seguinte: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Pois agora, muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco.
Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso não é o inimigo de Cristo. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito do que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de todos, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Esse trecho da palavra, ele é muito importante, ele é muito forte. Ele fala aqui exatamente que quem não tem a verdade, quem não vive com a verdade é inimigo de Cristo. Quem é mentiroso não pode compactuar com a verdade, não pode compactuar com Jesus. Jesus, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele a todo momento nos incomoda. Quando algo que vem até nós é mentira, o Espírito Santo nos incomoda em relação a isso. Jesus nos deixou o seu Espírito. E ele nos deixou a verdade, também nos deixou uma promessa. A vida eterna. Foi o que o versículo 25 fala. Que Cristo prometeu nos dar a vida eterna. E logo no início desse texto, ele fala algo muito interessante, que aqueles que se afastaram, na verdade, se afastaram porque nunca pertenceram. Né? Aquele que vive na mentira, aquele que se diz seguidor de Cristo e vive na mentira, na verdade, não tem a Cristo. Porque viver com Cristo é impossível compactuar com a mentira. Não tem como você viver com Cristo e compactuar com a mentira. E o segundo ponto do estudo de hoje fala que a mentira é a marca dos falsos mestres. Todos nós sabemos, todos nós ouvimos desde muito novos que o diabo é o pai da mentira. Né? Às vezes a gente usa isso até como forma de ameaça, vamos dizer assim. Você vê uma criança fazendo uma coisa, você sabe quem é o pai da mentira? Eu ficava apavorada quando eu ouvia isso. Falando, não, meu Deus, por favor. Né? Ficava com muito medo, mas isso é verdade, né? É verdade que o diabo é o pai da mentira. E João, ele traz isso dentro desse texto, dentro dessa carta. Né? Ele fala muito sobre essa questão, pelo menos nesse trecho que nós lemos, sobre a importância de viver a verdade. Um ensino que não compactue com as verdades bíblicas, ele não compactua com Cristo. E aí vem a marca dos falsos mestres. E como eu falei no início, é algo interessante que Jesus já nos alertou quanto a isso. Né? A lição até traz aqui o texto de Mateus 24. E diz o seguinte: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Quem se engana pelos falsos mestres é porque não tem a vida pautada na Bíblia. Eu falo muito com os jovens e adolescentes que a gente está vivendo hoje em dia uma teologia formada em rede social. A gente vê pastores muito famosos, de igrejas grandes, compartilha aqueles videozinhos de 1 minuto na rede social com uma palavra de impacto, ou um trechozinho, um texto que ele criou com uma palavra de impacto para gerar muitos compartilhamentos, para gerar muita comoção. Mas
muitas das vezes aquilo não tem nenhum embasamento bíblico. São mensagens apenas de encorajamento, quase como uma filosofia de impulsionamento, vamos dizer assim. Não que a mensagem bíblica nos impulsione, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, às vezes, o intuito dessas mensagens compartilhadas é apenas ganhar seguidores, ter igrejas lotadas, e aí você vai ver as mensagens pregadas. E outra coisa também que eu sempre falo muito, que é algo que muito me incomoda, é uma conversa de Deus vai te dar, Deus vai fazer você prosperar, porque Deus é o dono do ouro e da prata. E são sempre voltados a questões de bens materiais, a questões de vidas financeiras, quando na verdade o texto que a gente leu fala que a promessa que Cristo nos deu é a vida eterna. Né? Não é nada para aqui, para esse tempo. É lógico que a gente sempre procura viver bem, a gente sempre procura ter coisas boas para nós. Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas esse não tem que ser o foco principal da nossa vida. A nossa vida ela tem que ser pautada na única verdade bíblica, a única verdade que é a Bíblia. E quando a gente conhece a Bíblia, a gente não se deixa enganar por falsos mestres. Quando a gente conhece, a gente não vai acreditando em qualquer coisa que a gente ouve na internet por aí, qualquer coisa que a gente lê em revistas por aí. Como eu falei no início, a gente está vivendo um tempo de compartilhamento de informações muito rápido, e isso pode ser preocupante, porque talvez se você tiver na sua casa um jovem, um adolescente que não pare para ler a Bíblia, ele vai acreditar no vídeo que ele viu. Afinal, era de um pastor conhecido, era de alguém muito famoso. E por isso a EBD é tão importante. A EBD é o estudo da palavra, é o estudo da Bíblia. A nossa vida precisa estar pautada no estudo da Bíblia. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus nos deixa. Se você tiver dúvida, procure na Bíblia. Né? Outra coisa que a gente também sempre aprende desde pequena é que a Bíblia é o nosso manual de conduta e fé. Então, se a gente precisa saber se algo está errado ou não, é na Bíblia que a gente tem que procurar. Outra coisa também que nós estamos vivendo é a relativização da verdade. Né? A gente tem uma verdade bíblica, mas ela tem sido muito relativizada. A Bíblia diz que tal coisa é proibida. Aí a gente vai dizer que não, é porque naquele tempo isso era dessa maneira. Hoje em dia, determinada coisa não tem problema. Hoje em dia, determinado assunto não é bem assim que é tratado. E com isso a gente vê igrejas se desviando do foco, se desviando do seu propósito, aceitando coisas que não deveriam aceitar, porque talvez a sociedade force isso, porque talvez o mundo em que vivemos force isso, e aí essa igreja quer estar adequada, vamos dizer assim, ao que vivemos nos dias de hoje, mas isso não pode ser assim, só existe uma verdade. Só existe uma verdade, não tem como a gente ficar relativizando a verdade bíblica. Jesus ele nos deixou ensinamentos bem claros. Nenhum ensinamento de Jesus ele dá margens a dúvidas. Nenhum ensinamento de Jesus nos deixa uma dúvida sobre como seguir. E nós, como igreja de Cristo, precisamos seguir isso. E precisamos também questionar o que ouvimos. Né? Porque muitas pessoas às vezes acham, mas foi um pastor que falou, foi um pastor lá da igrejinha que falou. Meus irmãos, cada um de nós tem o Espírito Santo em nós, e esse Espírito Santo ele nos guia, ele abre a nossa mente, ele nos dá entendimento para você saber por conta própria aquilo que é o que Deus nos ensinou ou não. Nós precisamos ter o nosso próprio entendimento. Não só conhecer a Deus por ouvir falar, por ver um vídeo, por assistir um culto, mas buscar por nós mesmos saber qual é a verdade que Jesus nos ensinou. E aí o estudo traz aqui, a lição traz aqui, 3 marcas dos falsos mestres que João menciona durante a sua carta. A primeira marca é que eles saem do nosso meio. Esses são aqueles que se levantam dentro da igreja,
se afastam e levam com eles outras pessoas. Com isso, causam sérios danos à igreja, ferem pessoas e contribuem para que outros se desviem. Devemos ter cuidados com eles. Isso é muito perigoso, porque nós vivemos, como eu falei no início que o texto menciona, pessoas que se afastam, mas pessoas que nunca tiveram Cristo no seu coração. E aí elas se afastam e carregam várias outras pessoas com elas. E na maioria das vezes, na verdade em todos os casos, essas pessoas se decepcionam com outras pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque elas estão olhando para o lado errado. Quando a gente está na igreja, a gente não tem que olhar para o irmão, a gente tem que olhar para Cristo. Porque quando a gente olha para Cristo, a gente nunca se decepciona. É impossível a gente se decepcionar olhando para Cristo. Mas aí, essas pessoas se decepcionam com algo ou com alguém, com alguma coisa que aconteceu, saem da igreja e carregam outras pessoas com ela, né? E isso é muito perigoso. E como a lição fala aqui, isso é uma marca do falso mestre, porque essa pessoa sai chateada, sai magoada e sai falando coisas que não são verdade acerca da palavra de Deus. O segundo ponto, negam a fé. A segunda característica dos falsos mestres, chamados por João de anticristo, é que eles negam a fé. Aqui se trata da apostasia dos últimos tempos, de falsos ensinos que serão disseminados. Como eu falei, a gente tem uma disseminação de informação muito rápida e ensinos às vezes que muitas vezes não coadunam com a palavra de Deus, não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos ensina. Mas muitas pessoas saem ensinando isso em nome de Jesus. Falam que é em nome de Jesus e por isso a gente vê tantas coisas tristes acontecendo muitas vezes dentro de igrejas, né? Por às vezes pessoas que deveriam ser líderes, não somente pastores, mas pessoas que às vezes possuem um cargo de liderança na igreja e por isso acabam por afastar outras pessoas do evangelho, porque na verdade elas não seguem a verdade, elas não vivem a verdade de Deus. E o terceiro ponto, tentam enganar os fiéis. O objetivo dos falsos mestres é alcançado pelo engano. Não há confronto. Eles negociam tudo e assim tentam enganar os fiéis. Devemos observar as 3 provas colocadas por João através da epístola: moral, espiritual e social, pois elas revelarão o verdadeiro e o falso mestre. O terceiro ponto da lição, o terceiro e último ponto da lição, fala sobre perseverança na verdade. E aí eu coloquei aqui uma anotação: perseverar na verdade é conhecer a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente sabe aquilo que nos aguarda, a gente sabe aquilo que nos espera. E como eu falei, o texto diz: o que nos espera é a vida eterna. Se a gente sabe que o que nos espera é a vida eterna, a gente sabe que tudo aqui é passageiro. A gente sabe que o que vivemos aqui vai passar, por mais difícil que esteja. E aí eu queria ler nesse momento, ainda em 1 João, o capítulo 4, os versos de 1 a 6. E diz o seguinte: meus queridos amigos, não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber, de fato, se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve.
É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. A Bíblia ela é muito clara, ela já nos deixa uma dica, vamos dizer assim, né, de como a gente deve seguir, de como a gente reconhecer que a pessoa é de Deus ou não. Muitas das vezes a gente vai falando e fica chateado pela pessoa não estar nos ouvindo, mas aquela pessoa talvez não pertença a Deus como nós pertencemos. E aqui na lição fala, os salvos perseveram, não abandonam a fé, não negam a Cristo e sofrem as aflições por amor a Ele. Quem sabe aquilo que nos espera no final, persevera. Né? Eu falei certa vez também com os adolescentes que se uma pessoa te falasse que a partir de hoje até o ano que vem, você vai viver 365 dias muito difíceis. Todo dia você vai ter uma dificuldade, você vai enfrentar algo muito difícil, mas no final de 365 dias você vai ganhar 300 milhões de reais. Mas você vai ter que viver os 365 dias muito difíceis. Mas no final já vou deixar o Pix agendado aqui com 300 milhões de reais. Já vai para sua conta assim que acabar. Você aceitaria? Acredito que muitos aceitariam, né? Porque o prêmio está garantido lá no final. Vai ser um ano, mas vai ser assim, todo dia, muita coisa difícil. Mas no final você vai ganhar o seu prêmio. Acredito que muitos aceitariam, né? A gente já passa dificuldade de graça, porque não recebendo o prêmio, né? E a nossa vida cristã é algo semelhante com isso. E nosso prêmio é muito melhor do que dinheiro, né? Nós temos o nosso prêmio, nós temos garantido a vida eterna. E não por algo que porque nós fizemos, não porque nós sequer merecemos, mas pela graça e misericórdia de Jesus. Por isso que a lição fala, os salvos perseveram. A gente pode encontrar dificuldades aqui, a gente pode passar por problemas aqui, mas a gente tem que perseverar na fé, tomar cuidado com os falsos mestres, com as meias-verdades que vêm sendo disseminadas hoje em dia, com as meias-verdades que vêm muitas vezes tomando conta de muitas igrejas, tomando conta dos nossos jovens, adolescentes, das nossas crianças, também adultos, né? Não só jovens passando por isso, mas adultos, pessoas desanimadas já na fé e acabam se tomando por essas falsas doutrinas. Nós temos que tomar cuidado. É o Espírito Santo que cada cristão possui que nos conduz pela verdade. A lição fala isso. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos conduz pelo único caminho correto, que é a verdade. E a gente só sabe qual é a verdade quando a gente estuda a palavra. Outra coisa também que a gente aprende desde cedo, né, é a vitamina BO, Bíblia e oração. Não tem como o crente crescer sem essa vitamina. A gente tem que conhecer a Bíblia por inteiro, saber o que Deus nos ensina, muito além de ouvir uma pregação no culto, né? Muito além de participar de um estudo bíblico, é separar um momento individual de leitura da palavra, de oração, para conhecer aquilo que Deus já nos falou, de que Deus já nos preparou. E aí, já caminhando para a conclusão, o autor da lição fala algo muito interessante aqui logo no final. Não podemos achar natural o cristão viver e relacionar-se com mentiras. Devemos fugir da mentira e do engano, caminhando na luz da verdade e assim declarar que somos filhos verdadeiros de Deus. Quem é cristão não vive uma vida de mentira. Não vive uma vida dentro da igreja e fora da igreja é outra. Não vive uma vida em que lê uma coisa, mas pratica outra. Aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente não pode ser assim. A nossa vida ela tem que ser uma só, uma vida de verdade, uma vida pautada na verdade bíblica, uma vida de acordo com aquilo que Deus nos ensinou através da palavra e aquilo que o Espírito Santo nos conduz diariamente, porque graças a Deus Ele deixou o seu Espírito Santo conosco e por isso nós nunca estamos sozinhos. Então que a gente aprenda, que a gente entenda que como cristãos, como a lição de hoje diz, uma das marcas da vida cristã é a marca da verdade.
Nós precisamos carregar essa marca conosco. E nós só conhecemos a verdade como quando conhecemos a Cristo. E a gente conhece a Cristo quando a gente busca ler a palavra, quando a gente busca uma vida de oração, uma vida de conhecimento daquilo que Deus já nos ensinou. Que Deus esteja nos abençoando a cada um, a cada um que chegar a essa mensagem, que nós possamos espalhar a verdade de Cristo, né? Combater as mentiras que nós vemos por aí. E é isso. Se você puder, compareça na classe da EBD, né? Não deixe de estar comparecendo, a EBD já voltou, está muito gostoso ver aqui o clima na igreja, cada um procurando sua EBD entre um culto e outro. Então, não deixe de participar se você puder. Se você tiver essa condição, compareça aqui presencialmente nas classes da EBD e vamos compartilhar essa mensagem para que mais pessoas possam conhecer a verdade. Amém? Fique com Deus.